Olá, graça e paz, o Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. E hoje nós estamos aqui, eu estou aqui com o meu cafezinho na minha xícara, né? Muito bonita, que tá escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tomando um cafezinho nesta tarde, feriado prolongado, fazendo o quê? Meditando na palavra do Senhor. Descansei bastante e agora é o momento de meditar um pouco mais na palavra do Senhor. E eu quero convidar vocês também junto comigo a fazer a leitura, né? Este aqui é o quadro do canal onde nós fazemos a leitura diária da nossa escola bíblica dominical, né? Então nós estamos estudando essa revista no terceiro trimestre. Traz como título: A Igreja de Cristo, Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, né? E nós estamos na lição de número 11 com o título Cultivando a Convicção Cristã. A nossa orientação da leitura diária da nossa revista, o comentarista vem nos deixar aqui para que nós fizéssemos a leitura de Abacuque, capítulo 1, dos versículos 1 ao 4. Então, nós vamos fazer essa leitura, tá? Essa leitura vai falar sobre os problemas sociais como resultado do pecado. Então, Abacuque vai demonstrar aqui que estava acontecendo com aquela sociedade era resultado de todo o pecado que ela tinha ali realizado durante muitos e muitos anos. Então, vamos lá? Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, do versículo do 1 ao 4. A profecia que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Que leitura, né? Que leitura! E nós vemos aqui em Abacuque o profeta apresentando aqui diante de Deus uma queixa legítima. Então o livro começa, né, com Abacuque orando a Deus, buscando a Deus e fazendo uma pergunta: até quando, Senhor? Até quando verás a iniquidade, né? Verás a opressão e se calará? Então Abacuque estava questionando a Deus. E eu acho muito interessante, né? Eu estava estudando esses dias atrás para uma mensagem, uma pregação. O tema da festividade era Abacuque 3, os versículos 17, 18 ao 19. Então, eu estudei bastante esse livro para preparar essa mensagem. E incluindo, né, este estudo, eu pesquisei alguns livros e eu queria mostrar aqui para vocês um livro especial que é Abacuque, é do pastor Hernandes Dias Lopes, né? Muitos de vocês conhecem. É uma coleção, tá? Tem coleções de todos os livros da Bíblia. Eu só tenho esse aqui físico, né, de Abacuque, mas eu tenho os e-books digitais da coleção toda. Eu super recomendo, se você tiver condições, invista no seu conhecimento, que Deus vai falar poderosamente com a sua vida, tá bom? E esse livro, estudando a palavra do Senhor, buscando a inspiração do Espírito Santo, ele falou de forma poderosa. E eu quero trazer aqui rapidinho, porque esse quadro é apenas a leitura diária da nossa EBD, mas quão importante é essa leitura, e eu peço que você medite, que você busque Deus, porque Deus, ele tem muita resposta para nós aqui no livro de Abacuque. Como o pastor Hernandes diz, que esse livro aqui é como se fosse o jornal de hoje, tá? Que nós estamos vendo muitas coisas ruins acontecendo, principalmente, né, no mundo todo, mas aqui também no Brasil, e nós às vezes nos questionamos em relação a essas coisas. E aqui nesse livro, meus amados, nós vamos encontrar muitas respostas para os nossos questionamentos. E uma delas está aqui já na nossa leitura diária, né? Que é a resposta dos problemas sociais continua sendo o pecado da humanidade, tá? A partir do versículo 5, nós encontramos a resposta de Deus, né? A resposta de Deus para Abacuque. Abacuque pode achar que estava demorando demais essa resposta de Deus. Ele pergunta para Deus até quando, como se Deus estivesse demorando para resolver aquela situação. E qual era a situação que Abacuque estava descrevendo? Era exatamente o que nós temos visto nos dias de hoje. A inversão de valores, a inversão da moral, a inversão daquilo que outrora era digno, honrado
pecado, agora é desonra, né? Agora é relativo, tudo é relativo, depende de que ângulo que você olha, né? Então, Abacuque estava justamente questionando essas coisas, né? Os pobres estavam sendo oprimidos, a injustiça estava prevalecendo. Quando as pessoas tinham algum litígio, tinha algum problema ali que precisava ser resolvido pelo juiz, pela justiça, o que eles encontravam? Encontrava injustiça. As pessoas que praticavam ali na época, né, a justiça, quem pagava mais é quem teria a justiça. Era esse quadro que estava acontecendo ali em Judá nesse tempo de Abacuque. E ele pergunta para Deus, até quando eu vou grietar a violência? Então, para todos os lados que Abacuque olhava, ele encontrava violência, ele encontrava suicídio, ele encontrava tantas dificuldades. Mas ele vai ao lugar certo. Ele não vai falar ali das suas amarguras, das suas angústias em qualquer lugar. Ele vai aos pés de Deus. Ele vai fazer a sua oração. Ele vai buscar resposta naquele que tem a resposta, né? Então aqui fica para nossa o primeiro exemplo nessa leitura. Em tudo nós devemos orar, nós devemos buscar a Deus. Deus tem as respostas certas para todas as ocasiões, tá? Então nós não precisamos nos desesperançar. Vamos aos pés de Cristo. Por mais que nós achamos que está demorando esta justiça, fique tranquilo, como eu disse no outro vídeo, Deus está no controle. E no capítulo 5, Deus vai dar a resposta para Abacuque. E eu acho interessante que a resposta que Abacuque teve, meus queridos, não era a resposta que ele estava ali esperando, de maneira alguma. Deus deu uma resposta para ele e falou assim, olha, toda essa injustiça que você está vendo, tudo que está acontecendo, né, essas inversões de valores, os homens me abandonando, né? Fique tranquilo, eu já estou providenciando. Mas o que ele estava providenciando ali não era a liberdade dos justos, né, entre aspas, mas ele estava dizendo, eu vou trazer juízo sobre Judá. E quem que ele estava preparando? Lá no versículo 6 vai dizer, ele preparou os caldeus, ou seja, os babilônicos, para trazer juízo sobre Judá, né? E aí, ele estava dizendo para Abacuque, e eu acho muito interessante os versículos 7 e 8, ele vai dizer, horrível e terrível, né? Ser essa impetuosa nação contra Judá. Mas era um plano de Deus, era um propósito de Deus trazer os babilônicos, trazer os caldeus para fazer justiça para Judá, porque eles, o povo de Deus, se voltou as costas para Deus. E aí, eu acho interessante o versículo 8, onde Deus dizendo para Abacuque, olha, e os cavalos de Babilônia, eles são mais ligeiros do que os leopardos, mais espertos do que os lobos, né? Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte e virão de longe como águias que se apressam a devorar. Então, esse era o cenário da Babilônia, né? Eles eram tidos ali como muito poderosos, muito grandes. E era essa nação que Deus estava usando para trazer juízo para Judá, né? Para o reino do sul. E aí, irmãos, o que aconteceu foi que eles seriam um instrumento de justiça para Judá. E Abacuque, depois ele vai no versículo 12, ele já tem a resposta, ele já fez a oração, ele já tem a resposta, mas não era a resposta que ele queria. E ele fica assim totalmente desesperado, ele fica ali questionando, mas como? Por quê? Ele pensou assim, por que Deus estava permitindo que uma nação como essa, descrita pelo próprio Deus, viesse trazer justiça para Judá, sendo uma nação ímpia, uma nação que não adorava Deus, uma nação que não glorificava Deus, uma nação, né, que viria destruir o povo de Deus, né, que viria ali fazer juízo contra o povo de Deus. E aí ele começa a questionar Deus, como o Senhor pode permitir uma coisa dessa? E quantas vezes, meus queridos, minhas queridas, nós olhamos para alguns instrumentos de justiça de Deus para nossa vida e nós, como Abacuque, nos questionamos, né, por que o Senhor está permitindo isso? Mas Deus usa muitos instrumentos para trazer juízo e justiça para aqueles que se voltam contra eles, que se voltam contra a sua palavra. E infelizmente, né, o mundo em que nós estamos vivendo, nós estamos vendo isso. Os homens têm se voltado contra Deus, têm deixado os valores de Deus, né? Têm desejado até mesmo mudar as palavras que Deus deixou nas Escrituras Sagradas. Deus permite, então, que coisas aconteçam porque nós plantamos, né? É a lei da semeadura.
se nós plantamos pecado, se nós plantamos toda essa inversão de valores, né? Se nós estamos plantando o desprezo para com Deus, nós vamos colher então coisas, infelizmente, que para nós são ruins, mas Deus está tratando, Deus está trabalhando. E Abacuque, justamente, ele vai questionar a Deus com isso. E aí, novamente, lá no capítulo 2, Deus responde a Abacuque. Olha que coisa mais linda, meus queridos, que eu vejo que Deus é um Deus de respostas. Deus não nos deixa confundidos, Deus nos deixa envergonhados. Envergonhados e confundidos sejam aqueles que não amam a Deus nem a sua palavra. Mas nós que somos tementes ao Senhor, Ele vem nos dar a resposta que nós precisamos, não aquela que nós queremos ouvir, como aconteceu aqui com Abacuque. Deus vem dizer para Abacuque, né? Deus responde a Abacuque e ele vai dizer, né? No versículo 4 vai dizer assim: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Deus estava dizendo que ali havia pessoas ainda justas, né? E aqui tem uma profecia ainda para o final dos tempos neste capítulo. Mas Deus está dizendo que aquele que tem fé, aquele que ama Deus, aquele que tem esperança em Deus, como Abacuque, intimidade com Deus, aquele que, mesmo pecando, né? Que nós somos pecadores, mas reconhece os seus pecados e vai até o advogado dos advogados, apresenta a Deus a sua imperfeição. Deus vem com um coração, né, de amor que só Ele tem para conosco, nos perdoa, nos limpa, né, faz com que nós entramos no processo de santificação e Ele abençoa então a nossa vida. Tá aqui a meditação diária da nossa escola bíblica dominical. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Continue lutando, guerreando e lembre-se que o justo pela sua fé viverá. Então vamos pedir para Deus, assim como aquele pai, né, lá no Evangelho disse: Senhor, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Então que nós também possamos pedir a Deus sempre que Ele acrescente a nossa fé, tá? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, né? Até a nossa próxima leitura, se assim o Senhor nos... Graça e paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês.